Oi, povo de Deus, tudo bem? Como vão vocês? Mas tá ruim, né? Eu estou bem, graças a Deus. Na realidade, eu tô me sentindo meio assim, sei lá, meio pra baixo, gente. Dizem que quando a gente peca, a gente se afasta um pouco de Deus, ou quando a gente peca, às vezes vem uma tristeza assim por conta do pecado. Deve ser isso, sabe? Ontem não foi um dia bom pra mim, foi um dia que, sabe, parece que o inimigo faz uma retaliação, é uma coisa desse tipo, gente. Sempre que eu venho aqui e falo que eu tô querendo melhorar numa coisa, e que eu já tô melhorando em tal coisa, acho que Deus permite que eu seja provada, testada, e de alguma forma eu sou. E, gente, pasmem, eu sempre caio naquilo que eu não queria cair. Mas aí é como eu disse, eu vou sempre pedindo perdão a Deus, fazendo de tudo para melhorar, porque eu já pedi perdão a Deus, porque ontem, gente, foi antes de ontem, acho que foi antes de ontem, eu me estressei bastante, eu disse coisa que não devia dizer. E eu não vou botar isso na conta da bipolaridade, não. Acho que eu tava com o coração muito cheio, muito magoado, e acabei dizendo coisa que não era para dizer. E realmente, gente, o pecado sempre deixa uma consequência depois, porque agora eu tava muito bem, gente, mas depois disso eu me senti mal, sabe? E eu já pedi perdão a Deus e eu creio na bondade dele e eu creio que ele vai me perdoar. O fato é que é muito difícil, mas eu nunca vou desistir da minha caminhada com Cristo, sabe? Com Deus. Não é porque eu falho, gente. Eu descobri que ele me ama mesmo assim, sabe? Eu tenho um rapaz, gente, que eu vejo que é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. Ele, se eu não me engano, ele é homossexual, sabe? Mas ele é uma pessoa tão boa, gente, que eu olho pra ele, sabe? Eu sempre observo, eu venho andando na rua, ele vem com as coisas dele, não sei se ele vai pro trabalho. Ele fala bem baixinho, ele é bem educado. E dá pra ver que ele é muito humilde. Eu sei reconhecer uma pessoa humilde de longe. Gente, eu não sei como é a vida dele, eu não conheço ele tanto. Eu conheço ele já há alguns anos porque ele é muito conhecido aqui na Bárbara. Aliás, ele não sei se ele é muito conhecido. Ele é conhecido de um rapaz aqui que é cabeleireiro, mas ele é uma pessoa conhecida. Ele lá trabalhou com uma tia minha, acho que ele era enfermeiro, alguma coisa assim, auxiliar de enfermagem. Enfim, mas sabe aquela pessoa que você olha pra pessoa e você sente um sentimento? Gente, eu usaria chamar em amor cristão. Você sente um amor cristão por aquela pessoa. Porque você olha pra ele e eu não sei explicar, gente. Eu não sei explicar. Simplesmente isso acontece comigo. Tem pessoas que eu nem conheço muito, que eu não convivi com elas. Nem sei quem elas são de fato, né? Mas eu olho pra elas e eu sinto um amor cristão. Eu sinto que elas podem ter o pecado delas, às vezes a pessoa é homossexual, às vezes nem é praticante, mas às vezes é ou às vezes é praticante, e isso não cabe a mim, que eu não sou perfeita. Mas eu consigo olhar para aquela pessoa e olhar ela, ver ela, não os pecados dela, não seja lá o que foi, e ver ela e olhar para ela com amor. Então eu penso que talvez Deus me olhe assim também, ele saiba das minhas lutas internas, dos meus problemas, né, psicológicos e tudo. E eu não tô querendo dizer que é pra me justificar, gente. Eu realmente não gostei de ter dito o que eu disse. Eu me senti mal porque eu devo ter magoado a pessoa, que não vou entrar em detalhes quem.
Mas, gente, eu também me sinto ofendida por essa pessoa, eu também me sinto magoada quando ela faz algumas coisas. E, gente, eu preciso muito pedir que Deus venha para aqui, que Jesus venha. Realmente, eu botei aqui, tá até escrito aqui, seja bem-vindo, Jesus. Porque, gente, se Jesus não está, se Jesus não entra, quem entra é o mal, entendeu? Então, aquele Salmo 91 que diz, ele dá a ordem ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Eu quero que Deus dê ordem aos anjos ao meu respeito, para me guardar, gente. Porque eu tô cansada, sabe? Muito cansada. Eu tô cansada de muita coisa. Ontem, ontem eu acho que eu visitei um pouco meu passado e isso não me fez bem, né? Que o que passou, passou, né, gente? Mas assim, do passado a gente deve guardar lições, né? Eu descobri que antes eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Eu não sei se eu fui transformada por bem ou por mal, assim, mas antes eu era a pessoa que confiava em muita gente, sabe? Que colocava as pessoas em patamares, sabe? Assim, ai, fulano faz muita coisa por mim, fulano é um anjo, se eu dava muito corda, porque as pessoas me ajudavam. E a minha forma de agradecer era elogiar demais e botar aquela pessoa ali, sabe? E eu quebrei bem a cara, gente. Quebrei mesmo. No sentido de que eu vi que não é assim. A única pessoa, sabe? Na Bíblia diz que muitas amizades leva a pessoa, leva a pessoa à perdição. E há amigo mais chegado que irmão. E realmente, quando a Bíblia fala amigo, eu sei que ela tá com certeza talvez falando ali de amigo de carne e osso, né? Pessoas aqui da terra. Mas para mim, o único amigo mais achegado que irmão é Jesus, gente. Eu não consigo confiar mais no ser humano. Olha, eu já passei por tanta coisa e o interessante... Ai, gente, eu não queria gravar esse vídeo assim, mas eu vou gravar e vou ver se eu posto. Porque ontem eu gravei um e eu não postei. Mas eu queria que mostrar também uma fase difícil, né? Que às vezes eu passo. Eu às vezes já me perguntei, poxa vida, porque tem coisas que acontecem comigo, sabe? Que as pessoas fazem comigo e fica tão natural, fica como se não fosse nada demais. Aí eu vou e faço assim fica muito grande, sabe? E, gente, eu não confio mais nas pessoas da minha família ou de qualquer família que seja. Eu não confio em ninguém. É muito louco. Eu vim aqui pra esse canal, que é pra falar do amor de Deus, mas eu tô falando uma particularidade minha. Eu não tô dizendo pra você não confiar, gente. Vocês confiem em quem vocês tiver confiança. Confie. Eu tô dizendo que, da minha parte, eu sei que o ser humano é capaz de tudo. Ele é capaz de destruir, sabe? Destruir com palavras, de destruir fisicamente, gente. Vocês estão vendo o quanto o inimigo está sendo usado aí para fazer tanta coisa mal com as pessoas. E, sabe? Isso não... Sabe, o inimigo pega um rapaz e manda fazer um monte de coisa ruim com a moça, de quase acabar com a vida da moça, acabou. Eu procuro não acompanhar, gente, esse tipo de coisa, sabe? Mas para você ver como o homem tá corrompido, como os sentimentos negativos levam a pessoa a fazer coisa muito ruim, sabe? E, gente, eu queria muito, assim, se isso é uma coisa contrária ao que Deus quer de mim, eu queria voltar a confiar nas pessoas. Mas, por enquanto, eu não confio, tá? É muito particular meu, eu sou pecado, eu peço perdão a Deus, sabe? Porque Ele sabe que tem coisas que ainda ficaram ressoando dentro de mim, de muita coisa, sabe? As pessoas querem sempre ser bem tratadas, bem cuidadas e sempre palavras bonitas e agradáveis a ela. Elas são muito finas, sabe?
Mas quando elas querem tratar você mal, nunca é levado em consideração, gente, assim. Já me disseram coisas comigo, já me fizeram coisas comigo. E Deus sabe, eu não tenho o que estar falando aqui, porque Deus sabe de tudo. Tudo que fizeram comigo, que me disseram, e o quanto tentaram me destruir. E, e Deus, Ele sabe, como eu te falei, Ele sabe. Então, assim, agora quando eu faço tipo assim, o negócio vira muito grande, sabe? É como se eu sempre sou a bandida da história. E eu não ligo, gente, mais, sabe? Eu aprendi a não me incomodar. Eu sei que Jesus me conhece, ele sabe quem eu sou. Que perfeita. Não, não sou. Mas ele também sabe o que as pessoas fizeram comigo e depois saíram de vítimas ou de heroínas da história, né? Ou eu de. Sempre eu, gente, eu perco para muita gente. As pessoas sempre acham que eu sou errada e que eu fiz tudo errado, que eu sou errada. Mas é as pessoas que não conhecem o que eu passei, que não sabem o meu lado. Então eu às vezes fico tranquila, gente, porque Deus conhece. Deus sabe. Deus sabe onde eu errei muito, mas Deus sabe o que fizeram comigo. Então, assim, tem uma frase assim que não é bíblica, tá, gente? Hoje eu queria, gente, até pedir perdão a vocês, porque eu tô falando aqui, meu canal é para louvar e agradecer a Deus sobre todas as coisas, mas eu tô falando aqui da perspectiva humana de algumas coisas que eu passei. Então, assim, Deus sabe quando o que fizeram com você, sabe? Deus sabe o que te fez sangrar por dentro e que foram pessoas. E é aquele negócio, as pessoas vão colocar um monte de coisa em você que você fez, vão dizer tudo que você fez em uma só vez, porque você juntou coisas de quase uma vida daquela pessoa e um dia você estourou. Aí é como se elas apertam o gatilho pra ter medo do estouro, entendeu? É assim, tipo, elas sempre vão ser vítima, sempre vão ser vítima, porque elas vão se colocar nesse lugar que elas que foram as pessoas que sofreram contigo e vão jogar também na cara o quanto te ajudaram, mas nunca vão jogar na cara o quanto te prejudicaram. Enquanto dizia que te ajudava, e muitas vezes ajudou e a gente tem que ser grato por isso, mas te ajudava, te colocava no cativeiro e achava tua dona, teu dono, assim, eu achava que podia tudo sobre você, tá? E, gente, eu eu não consigo, gente, sabe? E uma coisa que Deus me fez foi ficar um pouco mais só, sabe? Cessou as pessoas. E tudo bem, gente. Pensa que eu me sinto mal por isso? Não, de forma alguma. Sabe quando Deus, a pessoa mesmo decidiu para vamos deixar fulano pra lá. Elas muitas vezes podem achar que me fizeram sofrer. No começo, sim, gente, eu não entendia, sabe? Mas hoje eu sou grata a Deus. Porque se Ele permitiu que saísse do meu caminho, é porque não ia ser bom, ou para elas, ou para mim, ou para ambas. Então, assim, eu não ligo mais quando saem pessoas do meu caminho, sabe? Eu hoje tenho outra mentalidade. Se Deus permite que pessoas saiam, sabe? É incrível que ele manda outras também, manda outras pessoas. Ou se ele não mandar, gente, a presença dele já é tudo. Eu aprendi que eu não preciso ter milhões de amigas. Eu aprendi que se as pessoas querem ir, querem estar assim, embora da minha vida, a única coisa que eu posso fazê-las é dar tchau. Vão com Deus, Deus abençoe. E pronto, gente. Não chorar, não cobrar, não querer pessoas que não te querem. Geralmente, se uma pessoa não te quer na vida dela, gente, por que tu vai querer entrar à força? Não vai. Então, assim, eu acredito muito. Hoje eu passei a acreditar cada vez mais que tem momentos que a gente acha que Deus está nos punindo ou nos. Como é que se diz? Que ele tá. Ele pode até estar nos tratando, né, gente?
Mas quando ele tira, gente, não adianta reclamar. Não reclama, tá? Tudo que Deus faz é bem feito. Se ele quer preservar você ou quer preservar as outras pessoas, tudo é bem feito, sabe? Agradeça a Deus por tudo. Sabe aquela parte da Bíblia que diz: em tudo seja grato, pois esta é a vontade de Deus para você. As pessoas acham que a pessoa ficar só, assim, digamos assim, não ter muitas amizades e tudo, é que aquilo é um castigo, quando na realidade, hoje em dia, isso pra mim, antes era um castigo, sabe? Hoje em dia, isso pra mim virou um privilégio. Não ter que estar com pessoas que não é pessoas que eu não gosto, gente. É pessoas que eu senti que elas preferiram não estar na minha vida. E eu respeito, sabe? Eu entrego muito a Deus tudo. E eu confio muito nele. Eu sei que Deus tem coisas maravilhosas ainda para acontecer na minha vida. Eu sei que mesmo eu pecadora e falha, eu me arrependo, gente. E não quer dizer que eu não vá pecar de novo. Infelizmente, o pecado, né? Mas eu quero muito, 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 gente. Eu preciso muito da presença de Deus na minha vida, porque não importa que eu tenha um monte de gente, na minha vida, não importa que eu esteja assim de amizade, se eu não tiver ele, eu não tenho nada, sabe? Eu não vou estar bem, entendeu? Então, quando Jesus se faz presente na minha vida, ele me mostra que é dele que eu preciso. E ele bota pessoas legais no meu caminho. Hoje, eu perdi amigas, mas eu ganhei uma amiga também, que eu não sei até quando, que eu creio que são estações, não sei até quando ela vai estar na minha vida, mas eu sou grata por ela todos os dias, porque é uma pessoa que Deus permitiu que tivesse no meu caminho pra gente conversar, pra gente se entender. A gente passa por coisas parecidas, então assim, eu agradeço. E eu sei, eu creio que são estações. Eu creio que algumas estações da minha vida eu vou ter outras pessoas, ou talvez não, porque se não for da vontade de Deus é porque não é bom. Sabe aquela parte lá da Bíblia também que Deus fala? Se um pai um pai humano sabe dar boas coisas pro seu filho, um pai que é mau, né, que nós somos considerados maus perante Deus, imagina Deus. Será que se você pedir um pão, ele vai te dar uma pedra? Ele não vai. Então, proteja, gente, um conselho que eu vou te dar, proteja o seu emocional. Não fique com aquele apego emocional a ninguém, sabe? A ninguém mesmo. Amigas, não, você pode amar as pessoas, mas não fique muito apegada com elas, porque elas, vai ter dia que elas vão estar nem aí pra você, elas vão te deixar de lado. Quer se apegar com quem é verdadeiro, se apegue com Jesus, sabe? Viva com ele, procure ele, busque ele em todos os momentos da sua vida. Ele vai entender você, porque ele entende a tua dor. Ele sabe que tu pode ter errado com pessoas, mas ele entende o que fizeram contigo também. E ele é um sábio juiz. Eu não desejo, gente, vingança, eu não desejo que nada aconteça com ninguém. Hoje eu aprendi apenas esperar na justiça de Deus. Eu sei que eu posso passar por muita coisa, que eu posso ter plantado coisas erradas e que eu vou colher. Mas eu confio nele ainda assim. Se for para colher meus frutos errados, estragados ainda assim, eu confio nele e eu confio que um dia eu vou plantar apenas boas sementes e vou colher boas sementes, porque eu semeei em solos errados, semeei em solos que não era para semear. Então, assim, eu não sou, gente, longe de mim, não sou a melhor pessoa e nem sou a pior pessoa. Eu sou uma pessoa me libertando do que fizeram comigo, de todo o meu passado, que não foi bom. E o meu passado não, sabe aquela parte do passado me condena? O meu não me condena mais, porque Jesus já me libertou, então o meu passado não me condena. Tantas coisas erradas que eu fiz, como as fizeram comigo, já passou. São águas passadas, porque Cristo, ele me deu o direito de viver muita coisa nova, de viver coisas novas e maravilhosas. E não tenho também que ficar presas a pessoas. Pessoas são pessoas, gente.
Se elas não te querem, por que tu vai querê-las? Se elas não te dão valor, por que tu vai valorizá-las? Valoriza quem te valoriza, sabe? Tem um versículo muito bonito que diz assim: dá honra a quem te dá honra, a quem dá. Quem tem honra, você não. Por que você vai honrar tanto uma pessoa, um ser humano, sabendo que ele pode fazer coisas contigo que tu vai dizer, poxa, eu não me esperava. Isso dessa pessoa eu não esperava. Honra a Deus, honra Jesus, porque esse merece honra. Então, eu não ligo, gente, mas eu cansei, me fartei de tantas coisas. Eu vivo agora pela misericórdia de Deus e eu vivo pedindo a Ele boas sementes para que eu plante também no solo correto boas sementes. Eu tô cansada sabe, de jogarem os lixos em mim, sabe, as coisas. Eu tô cansada, gente. Sabe quando você diz, Senhor, eu tô cansada? Eu já estive mais cansada do que eu estou hoje. Hoje eu tô cansada, entre aspas. Eu estive muito, muito cansada. E foi quando eu fui a ele, porque as pessoas. Gente, eu sei que tem um trecho na Bíblia muito bonito que diz: se você não ama a Deus, se você não ama as pessoas que você vê, que você consegue vê-las, tá ali, cara, como você vai amar a Deus, aquele que você não vê? É porque eu amo pessoas. Pra mim, as pessoas que eu amo, como eu já comecei dizendo no começo do vídeo, é aquelas pessoas que eu olho e vejo a semelhança de Deus. Mesmo que elas sejam pessoas pecadoras, mas eu vejo que elas têm a humildade, que elas têm semelhança de alguma coisa, ele se semelha a Deus, sabe? E tem pessoas que não nos mostram o lado de Deus. Tem pessoas que mostram pra gente ali uma pessoa que só lhe acusa, que só quer atrapalhar a sua vida, lhe acusar, tirar dos cachorros e colocar em você. Então eu não consigo ver Deus nessas pessoas, tá? Então me perdoe, Senhor, se eu tô errando nisso. Eu vejo Deus em muita gente, mas não é em todas, tá? Não é em todas. Infelizmente, então, se eu tô errado, Senhor, eu ainda sou assim, mas eu estou aberta a ser transformada. Como o Senhor sabe, eu aqui já me entreguei totalmente, eu quero ser transformada naquilo que tu queres, que é bom e verdadeiro, que é nascer da água e do Espírito, nascer de novo, ser uma nova criatura. Mas, gente, a palavra para hoje é essa. Desculpa, eu vim aqui. Eu amanhã, se Deus quiser, eu acho que amanhã eu vou ter aconselhamento pastoral. Então, eu vou falar, pastor, vou pedir a ele uma oração muito específica para minha vida, que eu acho que eu vou pedir a ele. Já que um pastor aparentemente tem mais ali, comunhão com Deus, tem mais intimidade na realidade. E eu sei que Deus também me escuta, gente. Ele me escuta, ele dá pequenas coisas, sabe? Imagina na grande, ele me escuta assim. O fato é que tem dia que a gente realmente cansa de querer ser um personagem, cansa de querer agradar todo mundo, cansa de ter que se amar forçadamente quem você não ama. Cansa, sabe? Cansa porque não consegue cumprir a Bíblia. E eu sou uma das cristãs que canso. Dizem que o amor é uma escolha. E eu ainda não consegui assimilar esse direito. Porque eu não consigo escolher e amar de verdade. É uma pessoa que eu sou forçada a escolher amar. Quando eu amo, gente, eu amo assim porque amo. Às vezes eu nem conheço direito a pessoa, mas eu sinto amor por ela. Eu sinto amor pelos meus gatos, né? Que é algo muito estranho, mas eu sinto. Não o mesmo amor que a gente sente por uma pessoa, um amor parecido. Eu consigo amar quando vem aqui, sabe? Quando aquela pessoa que eu tô amando, ela não tá me fazendo mal. É muito difícil, gente, o que a Bíblia diz, amar um inimigo.
já aconteceu, gente, de eu amar muito um inimigo, porque a pessoa ficava longe, sempre que eu via ela, eu sentia aquele amor. Mas se ela se aproxima, às vezes ela não precisa nem se aproximar fisicamente. Ela só precisa se aproximar de alguma forma. O amor não existe mais. Acaba. Porque vem mágoa, vem coisas ruins. E é muito estranho, gente, porque onde todo mundo acha que só era pra mim ter gratidão. Ah, gratidão, gratidão, gratidão. Não sou, gente, assim. E não é porque eu seja ingrata. É porque no meio do processo desse que era pra mim ter gratidão, porque as pessoas fizeram muito e vieram dizer na minha cara, ó, tu tinha que... Porque a gente foi o único que fez isso por tu. É porque enquanto elas só viram o lado bom que elas fizeram, eu vi o lado bom que elas fizeram e o lado ruim que eu sofri. Entendeu? Então é muito difícil. Pra gente agradecer uma pessoa de verdade, de coração, aquilo tem que ser genuíno. Ele não tem que ser estampado na tua cara que fez. Sabe? A partir do momento que uma pessoa faz ajuda alguém, ele taca na cara que ajudou. Não sei porquê, instantaneamente aquela ajuda, ela perde o sentido. Então, assim, que eu seja ingrata, mas que Jesus sabe o que eu passei. E talvez, gente, daqui eu não sei o quanto tempo Deus vai permitir que eu viva na Terra. Eu espero que eu consiga ver meu neto, que eu consiga partir daqui só quando eu estiver restaurada completamente e salva, sabe? Sabe aquela garantia que Deus vai te dar, olha, tu vai ser salva. Eu vou salvar você e sua casa. Porque a promessa inicial era essa. Que eu sempre... Eu nem sabia que tinha esse negócio de promessa, né? Mas eu já dizia, Deus prometeu que ia salvar eu e minha casa. Então, eu não quero partir daqui. Porque, gente, eu já vivo nesse negócio que morrer é Cristo. Morrer é lucro, viver é Cristo. Então, a minha vida tem um sentido diferenciado porque eu tenho um filho pequeno. Eu não quero morrer, sabe? Não quero partir daqui, primeiro, sem ser transformada por Jesus. E também sem que o meu filho esteja adulto. Meus filhos, né? Porque eu tenho um que já tá com 16 anos e eu quero ver ele crescer. E eu quero conhecer meus netos, gente. Eu quero ter essa vida em abundância que Deus promete. Eu não quero morrer antes de concluir, de fechar a minha caminhada ali com Cristo, sabe? Eu ainda tenho muito pela frente, ainda vou pregar muito, eu creio. Deus vai me preparar muito, vai me usar muito. Eu tenho isso muito forte, como se fosse uma promessa dele, que eu creio que é uma promessa dele. Ele vai me usar muito. Ele vai me dar meu ministério, pequeno ou grande, seja esse aqui ou outro. Eu já comecei o meu ministério. Então eu não vou morrer. Eu não morrerei até que a promessa se cumpra. Eu não morrerei. Eu tenho fé em Deus que onde eu colocar os meus pés, as bênçãos virão, que eu não precisarei correr atrás de bênçãos, que eu não precisarei correr atrás de nada, porque onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai estar comigo. E assim, eu tenho essa muita fé. E isso que me faz se alegrar o coração. É saber que Ele tem mais pra mim. Que Ele tem mais. Que eu não vim pra morrer na praia. Porque Ele tem um propósito grande na minha vida. Eu creio que meus filhos vão ter propósitos. Vão ser servos do Senhor. Vão pregar também a palavra. Eu creio em tudo isso. Eu creio. Eu creio que haverá uma conversão muito forte na minha casa. Que a conversão pode partir de mim, mas que vão todos se converter. Eu creio. Em nome de Jesus, eu creio muito nisso. Onde eu colocar, como eu já disse, a planta dos meus pés, o Senhor está comigo. E as bênçãos eu não precisarei correr desesperadamente atrás de bênção, porque é Ele que me dá. Sempre foi assim. Eu nunca precisei correr atrás delas, porque Ele traz até mim. Então, gente, aqui eu quero agradecer muito, muito a Deus. Eu quero pedir perdão a Ele. Eu tinha que falar isso como forma de confissão. O que eu tava sentindo ontem, eu gravei um vídeo, mas eu não tive coragem de postar.
e hoje eu quero postar esse vídeo. Eu espero que vocês aí do outro lado que estejam ouvindo, me vejam como um ser humano, né? Que falha, que erra, mas é um ser humano que quer se transformar num cristão de verdade, sabe? E que vocês consigam ver essa evolução, que vocês consigam ver já desde o começo, se vocês forem acompanhar meu canal e ver meus primeiros vídeos, vocês vão ver que já houve mudança, porque antes eu falava muita coisa, eu chegava muito aqui pra, né, então hoje essa mudança vai haver em mim, vocês vão ver, eu vou mudar para melhor, mudar em Cristo. Não mudar para agradar as pessoas, né? Se bem que quando a gente muda, vira uma nova criatura, a gente é legal com as pessoas e tudo. Mas eu quero mudar em Cristo Jesus. E ser uma nova pessoa transformada. Eu quero que Deus diga: você agora é minha filha amada, em quem eu também tenho prazer. Então fiquem na paz, gente. Até a próxima, se Deus quiser.